tá? Então, por que que eu contei a história da mina de ouro nesse contexto, Ricardo? Porque talvez a pessoa não tenha reservado um tempo para você por algum motivo. Você deixou escapar de que você precisa dela mais do que ela precisa de você. Ah, Milka, mas é verdade, eu preciso dela mais do que ela precisa de mim. Não, por que não? Por exemplo, se eu contratar a Helenilda para fazer um plano alimentar para mim, pela ordem, ela vai ser a minha nutricionista. Então, pela ordem, eu estou abaixo dela nessa ordem. Eu vou ser o paciente dela, independente de eu ter experiência ou de eu ser presidente da Herbalife. Se você vai apresentar, Ricardo, um negócio, quem conhece mais esse negócio? É você ou ela? É o Ricardo. Então, pela ordem, é muito importante que você assuma essa postura. Tá? Por exemplo, o Ricardo já deu aula dezenas ou milhares de vezes na vida dele. Quem conhece mais os assuntos da sua aula? É você ou a sua plateia? Ou os seus alunos? Eu, Então, assuma, permita-se assumir essa coisa super, 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 super importante, essa aula, tá? Por exemplo, ontem eu estava conversando com um cara que ele disse que ele quer trabalhar na Herbalife. Então, eu comecei a conversar com ele na quarta-feira. Aí disse que iria conversar comigo no sábado, não começou, disse que ia conversar no domingo, tá? Disse que ia conversar na segunda. Aí, quando foi ontem, eu dei um checkmate. Olha, você precisa dizer a sua objeção. Aí ele disse, não, é porque quando eu comecei a trabalhar com a Herbalife, eu tinha 50% de desconto. Aí eu respondi para ele, olha, quando você para em qualquer atividade, você perde alguma coisa. E como é que você faz para você recuperar o que você perdeu? Você entra em atividade. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa se cadastrar e entrar em atividade. A ele me respondeu: mas na verdade, o primeiro pedido que eu fiz da outra vez, eu tive 42% de desconto. Digo, tudo bem, 42% de desconto, talvez você não lembre o plano de março, foi com 1.000 pontos. Você pode parcelar, ter uma promoção de parcelamento, etc. Mas, de qualquer maneira, a primeira coisa que você precisa fazer é se cadastrar. Tá? Aí, eu quero emagrecer primeiro. Ótimo. Então, você pode pedir, manda um Pix para mim, pedir os produtos que você quer. Eu te forneço os produtos. Só que esses produtos que eu te fornecer, eles não vão entrar na somatória dos 1.000 pontos que você precisa para para fazer os 42%. Então, o que é melhor para você? Você entrar realmente na Herbalife, você se cadastrar, fazer o pedido, ou você mandar o Pix para mim? Ele disse, entendi agora, tá? E ele não fez mais nada, tá? Meu, tu perdeste o prospecto. Talvez sim, talvez não. Mas eu coloquei a coisa na ordem, tá? Você já viu, você já conhece a minha posição. O cliente, ele pode praticamente tudo, tá? Ele pode praticamente tudo. Mas o distribuidor, não. Por quê? Porque se o distribuidor ele não cumprir os acordos com você, ele faz eu perder a coisa mais valiosa que eu tenho na vida, que é a minha vida, que é o tempo, tá? Meu, que coisa séria. É muito sério. Mas por que o cliente pode fazer isso? Porque o cliente é cliente, tá? Eu não vou passar 2 horas conversando com o cliente. Eu vou passar alguns minutos, vou procurar atender às necessidades desse cliente. Só isso, basicamente isso, tá? Então, por que isso é tão, 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 tão importante?
Porque na estratégia que você vai propor para essa pessoa que você vai falar, você precisa colocar ordem. Mas assim como eu já falei para o Helder, você precisa claramente saber o que ela vai ganhar e o que você vai ganhar. Isso tem que ficar muito claro. Então, por exemplo, o que o Adenilson me mostrou na prática lá em Marial? Amigo, se eu der, ele vai me corrigir se eu passar por cima de alguma coisa. Se eu der 10 amostras grátis, eu faço 3 vendas. Essas 3 vendas que eu faço, ela paga as amostras grátis e eu ainda tenho lucro. E esses 3 clientes que eu vendi, pode ser que eu venda de novo no dia seguinte. Então, esse meu negócio é muito vantajoso. Foi isso que tu me ensinaste ou foi diferente disso, Adenilson? Tá? Ou seja, ele deixou muito claro qual é a proposta dele. Tá? Muito claro. O que é que a pessoa que aceita falar com ele ganha? Uma amostra grátis, tá? De uma coisa valiosa. Tá? E o que é que ele ganha? Ele ganha nos números. Então, ele toda tarde ou toda manhã, ele sai muito, muito motivado, porque ele já tem muita clareza do que ele vai fazer. Ele mesmo foi uma promoção para ele mesmo. Adenilson, a tua parte quer ficar em casa? Aprendeu o seguinte: olha a promoção. Se você falar com 20 pessoas e 10 conversarem com você, dessas 20, você vai fazer 3 vendas e você vai ganhar 100, R$ 200. Fechado? Aí ele se motiva para fazer isso. Tá? Então, isso é muito, 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 muito importante. Dito isso, pega o teu caderno e caneta e quais são as primeiras coisas que você vai escrever sobre essa estrutura aí, que a gente conversou agora, nesse instante. Ricardo. Para você, a gente está pegando todo o tempo da aula de promoção para criar uma promoção ao vivo e a cores. E vocês, por toda a vida de vocês, vocês vão ver a estrutura da promoção. E aí vocês vão poder criar a promoção que vocês desejarem. Tá? Peraí, só um minutinho. A Elenilda já foi para a aula, né? Que ela tá saindo da hora, etc. Normal. Helder, até agora, você quer perguntar mais alguma coisa? Como é que tá aí para você? As coisas? Helder, você pode falar a propósito, né? Que você fez uma pequena cirurgia ainda agora. Mas, cara, o que eu pretendo fazer é isso, né? Fazer, estabelecer o tempo, porque quando eu marquei com ela, eu até falei que precisava apenas de 20 minutos. Só que quando eu cheguei, ela estava limpando a sala e falou, não, espera aqui um pouquinho. Ou seja, eu senti que ia ter dificuldade e tive dificuldade. Mas foi mais uma conversa do que uma apresentação de negócio mesmo. Eu falei algumas coisas, mas não me orientei bem no momento de como fazer essa apresentação, né? Sim. E o que estou pretendendo fazer amanhã estabelecer mesmo essa hierarquia, né, de horário e para poder ter a atenção plena dela. E eu Aham. pretendo que ela me visite no espaço para conhecer o que eu faço. Em base ao que conversamos ontem, do que ela pretende fazer no próximo mês para as mulheres, eu falei o que eu faço. Então eu quero oferecer isso gratuitamente para ela, porque ela não sabe o que eu faço. Efetivamente, a mentoria e tal, que eu faço interpretação de exame de sangue, eu faço ajuste nutricional, ou seja, 4 coisas que eu mandei para ela ontem, quando eu voltei de lá.
essa é a primeira coisa, né? Que é fazer isso no espaço. A segunda é fechar bem essa parceria, né? Porque ficou muito vago, né? E não deu tempo para a gente concretizar isso. E o terceiro é ver a maneira de eu fazer, captar clientes ali, de alguma maneira apresentar o que eu faço para as pessoas. Uma ideia que eu tive foi talvez passar Peraí, só um em. instantinho. Vamos uma questão de ordem. Tá, olha, se cair, é só entrar de novo, tá, gente? Eu não estou Ah, vendo aqui o tempo, né? Eu estou no celular. Mas vamos lá. Repita a primeira coisa. E aí eu vou perguntar se o Helder entendeu a primeira coisa, se o Adenilson entendeu a primeira coisa. Qual é a primeira coisa? convidar para espaço e fazer a avaliação, ou seja, o que eu faço. Pronto, para Então, ela anote conhecer aí. o espaço. Convidar para o espaço e fazer a avaliação do que você faz. É, Qual é os horários que você tem disponível? de manhã, de preferência, horário de manhã, de segunda a quinta de manhã, de, Ok. de 8 a 11, é os horários, né? Aí eu vou marcar com ela qual é a Ela, o que data que é? melhor. O que ela se apresenta como? Como é que ela se apresenta? Eu sou, como é que ela se apresenta? Como eu me apresento, como ela se apresenta, não entendi. Essa pessoa. Ela é uma franqueada de uma franquia que é de exercício por eletroestimulação. X-Motion se chama Tudo a bem. franqueadora, né? Então, é numa E empresária de franquia. Beleza. e ela é formada em TI, ela trabalha ainda com consultoria de TI, Tá. formada Então, em matemática. ela é uma empresária de franquia. É, Beleza. Tá? Essa empresária de franquia, na sua percepção, ela tem condição de abrir normalmente uma agenda de manhã para sair do escritório dela?